Olá, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma palestra do CAVAC, pela Ordem dos Médicos Veterinários de Angola. Desta vez com o tema determinar a infecção por Toxocara canis em cães e fatores que podem favorecer o desenvolvimento da larva migrans visceral na população humana na zona da cidade baixa do Ambo, e é dada pelo Dr. Kiala Boloco Sebastino. É um médico veterinário pela Faculdade da Medicina Veterinária do Ambo, na altura Universidade Agostinho Neto, mestre pela Universidade do Chile, Faculdade de Ciências Agronómica, funcionário do Instituto de Investigação Veterinária desde 2008, tendo começado na secção de parasitologia e atualmente técnico de laboratório pelas secções de Biologia Molecular e Microbiologia Alimentar. Dr. Kiala, vou-lhe passar a palavra. Pode iniciar a sua palestra. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Conforme já determinar a questão para cá e fatores que podem favorecer o desenvolvimento da larva migra visceral na população humana da cidade baixa. Isso na província de Mara. Agora estamos outra vez com o problema no som, Dr. Kiala. Se calhar levantar um bocadinho mais, ainda mais o seu som. Porque agora, como está a falar mais rápido, o som fica assim um bocado mais, ou então falar mais lentamente. Tá bem. Talvez, porque assim a gente já percebe, agora quando fala rápido, fica... Tá. Está com aquele problema de som. Claro. Exato. Ia dizendo que este tema foi abordado pela primeira vez, ou apresentado pela primeira vez, isto em 2011. Trazemos de volta porque há aquela necessidade, visto que é uma zoonose que é de interesse de saúde pública e faz parte das zoonoses licenciadas, então há necessidade de voltar a de volta com este tema. Então vamos buscar do baú os nossos dados. Dizendo que os cães são animais, digamos assim, preferencial do homem, considerado um melhor amigo do homem. Mas estes acarretam algumas consequências quando não são bem tratados da cidade. Os cães desempenham um papel de hospedeiro de vários parasitas como potencial zoonótico, dentre os quais, para algumas espécies bionitas, não é? E vamos tratar desta espécie aqui, que é o Toxocara canis. O Toxocara canis, que é um ascarídeo, nesse caso, é responsável pela parasitose da toxocariose. Ela possui uma distribuição cosmopolita, no que queira dizer que geograficamente encontra-se em vários países. Não sei se conseguem perceber. Sim, assim percebemos um bocadinho mais. Parece-me que quando se aproxima mais do computador, fica mais nítido o que fala. Exato. Exatamente. Okay. Pode continuar. Dizer que ele tem uma distribuição cosmopolita, é encontrado em várias partes, em muitos países. A toxocariose, quando é dada em seres humanos, podemos mostrá-la ou chamá-la por larva migrans visceral. Isso por quê? Porque Bieber, em 1952... Desculpe, doutor Kiala, o doutor Cleonice está a dizer que não se percebe. Eu consigo perceber pouco, mas consigo. Consegue levantar ainda mais o som do seu computador? Você já não está, ou ainda está com os fones? Ainda está com os... Continuo com os fones. Os fones estão mesmo... se calhar você não pôs o som a sair dos fones.
Você alterou para selecionar o alto-falante aos escutadores. Aqui onde tem na tela, cá embaixo do Zoom, onde tem o som, ativar mudo, você clica aí e vem aqui, seleciona o microfone e seleciona o alto-falante. Você tem que pôr microfone e tem que pôr aos escutadores. Está como aos escutadores? Ou está como speakers? Está como speaker. Então ponha como aos escutadores, para ver se... Porque assim você está, mesmo assim, apesar de estar com os escutadores, você está com os do computador. Ponha aos escutadores, se faz favor. Já o fiz. Não sei se agora consegue perceber. Epá, parece, sei lá, parece que se percebe um bocadinho melhor. E levanta o som, e só conseguir levantar o som era o melhor. Já. Eu vou trocar. Vou entrar a partir. Faço a apresentação a partir do computador, mas vou tirar o som a partir do. Sim, aquilo é aquele som que se vê que se ouve, não é? Não sei se poderá ser a net, como pode não ser, não é? Nós ainda fizemos a hipótese de ser a internet, mas se falar um bocadinho mais alto e devagar, percebe-se. Coitado, desculpe lá. Vai ficar rouco. Quando o doutor Caprego está com a orelha encostada ao computador. Exato, por isso que eu procurei saber se conseguiam me perceber. Yeah. O doutor Cronice diz que é o frio do ambo. Mas, doutora Cristina, tu quer fazer o vídeo que é para entrar a partir do fone? Ok, então espera aí. Oi, espera aí. Admitir, eu já pus admitir. Pode ser que se... Está a ingressar aqui, a partir do quê? Do telemóvel? Ou do computador mesmo? Vou ficar aqui. Veja lá. Agora ficou sem som, tirou-lhe o som. Bom, agora. Alô? Perfeito, Sim. Agora está muito bom. Agora está muito bom. Vamos fazer com isso. O que fez, fez bem. Ok? Exato. Agora ouve-se perfeitamente a sua voz. Exato. Perfeitamente. Deixa de... Oi, desculpe. Tirei o som. Eu vi aqui outro. Tirei o som, tenho que pôr o som outra vez. Ok, agora. Tá bom? Alô? Tirei o som. Alô? Doutor Kela, desculpe, tirei o som, tenho que pôr o som. Eu desativei o som sem querer. Agora, veja lá. Agora sim. Agora sim, pronto. Então, agora sim, diz a doutora Cronice. Pronto, agora eu só vou eliminar. Eu agora não sei, se tiver os dois ligados, vão fazer interferência. Tem que desativar tu a desativar agora o som do... Exatamente. Olha, até está a ver a minha voz aí em stand-by. Pronto, então desative um dos sons, o outro, e pode continuar. Exato. Vou só terminar a sessão por um instante, um momento, desculpa. Para poder desativar, porque assim não... Ou... Onde é que eu vejo aqui? Onde é que está? Alô? Alô? Exato. Então, já desativou. Pronto. Então, eu vou parar de falar e pode seguir, está bem? Não, mas ainda continuo aqui a ouvir. Normalmente é porque tem duas coisas ligadas, por isso é que ele faz sempre este eco. Teria que sair de um lado
e continuar com o outro. Como você está no computador, não é? Você está em 2 computadores ou no computador e telemóvel? Computador e telemóvel. Pronto, você tinha que desligar um deles. Você não pode desligar o computador porque fica sem a sua Mas já cortei palestra. o som. Ok, pronto. Pode seguir. Agora podemos seguir, exato. Sim. Conforme dizia que a toxocariose não é quando é detectada ou quando infecta humanos, ela é considerada por larva migrans visceral. Isto em 1952, Beaver, numa biópsia que fez em 3 crianças, em órgãos de 3 crianças, encontraram larva da toxocariose a estas crianças. Então, desde este momento, passou-se a chamar-se larva migrans visceral. Em humanos, ainda, dizer que as crianças são as mais cometidas porque são as que estão constantemente em contactos com os animais e são, digamos, são os mais próximos aos animais, então são mais propensas à contaminação, a contrair ou infectar-se pela toxocariose, não é? Dizer que vamos entender bem como é que é feita esta transmissão, agora que vamos falar sobre a transmissão ou o ciclo. Dentro deste ciclo, podemos dizer que citar os aspectos mais importantes para entendermos perfeitamente o que é a toxocariose, o que é que a Toxocara canis faz, neste caso. Dizer que os animais, os cachorritos, não é? De menos de 12 semanas, são os mais sensíveis porque é aí onde o parasita termina o seu ciclo, neste caso. O parasita torna-se, digamos, adulto reprodutor em cachorros com menos de 12 semanas. Cachorro com menos de 12 semanas é o local ideal para o término do ciclo da toxocara. E o que é que acontece? Uma vez que estes cachorros é aí onde termina o ciclo da toxocara, então estes parasitas adultos liberam os ovos. E esses ovos, uma vez excrementados, saindo pelas fezes, digamos, em contato com o solo, aí podem permanecer durante muito, muito tempo. E dizer que só numas fezes, desse caso, uma das fezes de cachorro contaminado, podemos encontrar cerca de 200 mil ovos de toxocara, que é muito. Então, todo cuidado é pouco. Este ovo, uma vez no solo, em condições apropriadas, pode permanecer até 25 anos, neste caso no solo. Quando este ovo em contato com hospedeiros paratécnicos, ou digamos hospedeiro de transporte, que pode ser o ser humano, o coelho, o bovino, o ovinos ou caprinos, estes servem como disseminador, neste caso, da enfermidade. Sendo que ela, no ser humano, pode apresentar-se clinicamente de 3 formas, que é a larva migrans visceral, a larva migrans ocular ou a larva migrans neural. A larva migrans visceral, por quê? Porque há uma migração do parasita ou do verme a nível das vísceras. E estes, os hospedeiros paratécnicos, não são hospedeiros ou não possuem condições apropriadas para a continuação do ciclo, desse caso, do toxocara. Simplesmente servem como hospedeiro de transporte para a disseminação da doença.
E outros animais, nesse caso, por exemplo, conforme vemos aqui, o cão adulto, nesse caso maior de 12 anos, também pode ser outros tipos de predadores, quando consomem carnes desse caso, hospedeiros paratécnicos, estes, por sua vez, também ficam contaminados, adquirem ou infectam-se pela toxocara. E dentro deste haverá uma migração do parasita, sendo que o melhor local o local de eleição do parasita é nesse caso, o fígado, não é? Onde ele vai criar as condições de desenvolvimento, sendo depois passando para o intestino, onde aí permanece durante também muito tempo. E a transmissão do toxocara, esta pode ser, conforme vimos aqui, pode ser por via de consumo de carne de animais contaminados, pode ser também placentária ou mamária. A placentária é mais para, digamos, acontece mais em cachorro. A literatura diz que é mais em cachorro, enquanto que a mamária dá-se mais em gatos. Acontece mais em gatos e em pessoas também. Aí podemos falar um pouquinho, ou citar melhor, que temos a toxocara cat. Então, desta maneira, conseguimos mais ou menos decifrar e ver o quão relevante o quão importante é conhecer o ciclo da toxocara canis. Ainda assim, que muito frequente. É sabido que nós cá em Angola temos muitos matadores clandestinos. E à volta há vários proprietários que aparecem aí com seus cães. Então, é um local apropriado também para a contaminação do toxocara, nesse caso, para contrair a toxocara ou a toxocariose. Então, a higienização é muito importante, os cuidados higiênicos com nossos cães, mas isso é uma situação que deve se debater bastante e levar isso nesse caso, educar a população. É um trabalho grande ainda que tem que se fazer, visto que sobre toxocara canis pouco ou quase nada tem se falado. E alguns trabalhos que é feito sobre toxocara canis são arquivados. Normalmente saem em processos de defesas de monografia. Depois disso, aí são arquivados, quase nada se fala. O Instituto de Investigação Veterinária tem feito também alguns trabalhos, mas claro que ainda falta muito por se fazer. Acredito que os meus colegas também já houve um debate aqui, já houve troca de ideias, algumas impressões que há necessidade de trabalhar junto às comunidades para levar a educação e o conhecimento sobre a toxocara canis. Dizer ainda que em Angola falou-se pela primeira vez sobre toxocara canis, isso em 1989, quando Afonso Roca e Barata efetuaram estudos de meta com importância à saúde pública. E dizer que de lá, de 1989, que se falou pela primeira vez sobre toxocara canis, quase que nada mais se falou. Simplesmente em um estudo feito em 2006 pelos serviços veterinários é que voltou-se a falar um pouco mais sobre toxocara canis. Então, isso vem nos mostrar que em Angola, tanto as entidades responsáveis e assim como seus colaboradores
têm feito parte ou fazem parte do ciclo das entidades que negligenciam digamos, esta zoonose. Então, é muito importante que se tenha em conta o quão perigoso isto pode ser e os danos que podem causar à saúde pública. Então, temos que trabalhar para ver se revertemos este quadro. Se temos dados, então vamos trabalhar para divulgar esses dados e também fazer nesse caso, divulgar e passar o conhecimento aos demais. O nosso trabalho teve como objetivo geral, determinar a infestação por toxocarcane na Cidade Baixa do Huambo e conhecimento da população sobre os perigos para a sua saúde. Era o mais importante, saber até que ponto a população conhecia e como é que estavam também em termos de infestação à Cidade Baixa. E determinamos alguns objetivos específicos, que o primeiro que é a extensão da infestação em cães por toxocarcanes e avaliar também o conhecimento da população da Cidade Baixa sobre os perigos para a sua saúde. Aqui representa os cães infectados por toxocarcanes, quer dizer, os cães infectados por toxocarcanes, quão perigosos poderiam ser para a saúde desta população. Desculpe interrompê-lo, para dizer à doutora Ana que há gente querendo entrar na reunião para que permita o acesso. Exato. Dizer que esse estudo foi realizado, como já disse, foi realizado na Cidade Baixa, no Huambo, não é? A Cidade Baixa, aqui apresentamos as condições climatéricas da cidade, da província. Mas realçar aqui que o estudo foi feito de fevereiro a abril de 2010, que consistiu desde o inquérito e como também a recolha e processamento das amostras, nesse caso as fezes. Efetuamos 85 inquéritos, sendo que cada inquérito representava uma casa, e dessas 85 casas representadas 85 inquéritos, tivemos um total de 191 cães. E destes 191 cães, de uma forma aleatória, recolhemos 26 amostras de fezes, sendo que cada amostra representava uma casa. Tivemos muitas dificuldades porque o que acontecia era colher a amostra pela manhã e ir ao laboratório processar. Então, tivemos problemas de colaboração por parte dos próprios proprietários. Digamos que só mesmo colher 26 amostras já foi um grande sacrifício. Queríamos colher mais, mas infelizmente não tivemos muito sucesso. Digamos das 85 casas registradas, para colhermos 26 amostras, isso deu uma percentagem de 13,6% de recolha de amostra. Queríamos aumentar essa percentagem, mas que infelizmente não foi possível. A colheita das fezes, não é? Dizer que as amostras, uma vez colhidas, nesse caso pelos proprietários, os donos de casa, devido à flexibilidade e à sensibilidade de alguns cachorros, não é? Alguns foram colhidos pelos próprios donos de casas e outros foram colhidos por nós. E estes foram em pequenos frascos de transporte, bem identificados, e aí levamos ao laboratório para a sua análise ou seu diagnóstico. Trazemos cá um gráfico que apresenta a percentagem de amostras de fezes examinadas atendendo a
Doutor Kiala ficou sem som. Doutor Kiala ficou sem som. Doutor Kiala. Já caiu. Ok, agora. Oi, Agora não? conseguem perceber? Sim, Exato. sim, agora. Eh, Pode continuar. Sim, ok. Exato. Sim. Dizer que a percentagem de amostra, esse é o gráfico que fala sobre a percentagem da amostra, das amostras de fezes examinadas, atendendo à idade, sexo, raça e sistema de criação. Dizer que tivemos os cães de maior de 12 meses em maior quantidade, assim como os cães do sexo masculino. Em seguida, tivemos os cães mantidos sempre em domicílio e os cães, trabalhamos praticamente com uma quantidade ínfima de cães de raça definida, neste caso. Trabalhamos mais com cães de raça não definida. As amostras de fezes foram examinadas de uma forma individual, pelo método de Willis, nesse caso para saber um exame qualitativo, nesse caso o método de exame qualitativo. Não nos foi possível também, por falta de condições, fazer um exame quantitativo, nesse caso a técnica de McMaster, não foi possível fazer um exame quantitativo e trabalhamos simplesmente com o exame qualitativo, que é o método de Willis. Estas, por sua vez, depois foram analisadas pelo microscópio óptico, não é? Com uma objetiva de 10 e com uma confirmação de 40, nesse caso, para dar uma maior sustentabilidade e credibilidade nos nossos resultados. E tivemos os seguintes resultados. Apresentamos aqui a percentagem dos ovos de parasitas encontrados nas amostras examinadas, onde encontramos que em maior quantidade, em maior percentagem, ovos de ancilostoma. Em seguida, seguiu os ovos de Toxocara canis e assim como os ovos de Dipilidum caninum. Dizer também aqui ainda que nos estudos feitos em Angola, tanto em 89 como em 2006, também encontrou-se ovos de ancilostoma em maior percentagem. Como é sabido, a ancilostoma é o causador, digamos, é o parasita infectante o parasita causador da larva migrans cutânea, que muitas das vezes confunde-se, o seu diagnóstico confunde-se com a larva migrans visceral. São dois parasitas diferentes, claro, da mesma família, mas parasitas que apresentam sistema de migração completamente diferente, um visceral e outro cutâneo, só que muitas das vezes são confundidos quando se trata de larva migrans cutânea. Pessoas alegam ser que é larva migrans visceral. Então, se calhar por andarem os dois muito juntos, é que cria esta confusão de diagnóstico. Mas dizer que tanto o nosso trabalho como os trabalhos feitos já em Angola por outros atores, vimos que o parasita, o ovo de ancilostoma aparece quase sempre em maior percentagem em cães. Outra apresenta a percentagem de amostras positivas em cães com menos de 12 meses. Conforme vimos, o Toxocara canis tem como eleição cachorros de menor de 12 meses, porque ali onde termina o seu ciclo.
E os nossos resultados não nos mentiram, confirmaram isso, em que tivemos uma percentagem de 60%, nesse caso, de cães com menos de 12 meses e maioritariamente parasitados por Toxocara canis. E 26% desta infestação que apresentavam os cães era de associação de ovos de parasita. Desta associação tínhamos, nesse caso, vamos dizer, Toxocara canis, Ancylostoma e Dipylidium caninum, que foram os parasitas encontrados, ou foram os ovos deste parasita encontrados nas fezes. Fizemos aqui uma separação para melhor entendermos a percentagem de cada ovo encontrado nas fezes, na qual o ovo de Toxocara canis apresentava 33%, assim como ovos de Ancylostoma e associação de ovos de parasita. Dizer que 40% não continham ovos de Toxocara canis. Só para entendermos melhor, desta percentagem de ovos de Toxocara canis, que é de 33%, maioritariamente estes ovos foram encontrados em fezes de animais ou cachorros menores de 12 meses de idade. Enquanto que a Ancylostoma e a associação de alguns ovos foram encontrados em cães maiores de 12 meses. Ainda voltando a dizer, batendo na mesma tecla, os animais pequenininhos, ou menor de 12 meses, são mais acometidos. E são estes que são mais acarinhados em casa, são estes que estão em maior contato com a família, com as crianças. Então, se não cumprirmos com as normas de vacinação, de desparasitação, então corremos o risco de levar esta parasitose em casa. E muitas das vezes também nos parques de recreio ou de recreação, também encontramos muitos ovos destes parasitas, quando a vigilância, nesse caso, não é devidamente efetuada. Depois disso, apresentamos que para nós foi o mais importante, não é? Para nós, nesse trabalho, o mais importante foi o resultado do inquérito feito. E deste inquérito que nós fizemos, surgiu algumas respostas que para nós chamou-nos muita atenção e que sublinhamos. Ele diz que, quer dizer, das 85 inquéritos feitos, não é? Obtivemos, por exemplo, proprietários que desparasitavam seus cães. 12,9%, que é muito pouco, digamos. E neste caso, vamos lá dizer que isso por falta de conhecimento, então que é um perigo para a saúde pública. E isso vem da sustentabilidade em mortalidades em cachorros em anos anteriores, que é de 31,7%. Essa mortalidade era mais em cachorrinhos, em cães menores de 12 meses. Em cães menores de 12 meses. Acredito que a percentagem seria maior se todos soubessem, de facto, dar uma resposta convincente, porque muitos não se recordavam dos cães que morreram anteriormente, se tinham mais de 12 meses ou menos de 12 meses. Então, da resposta que conseguimos obter em cães menores de 12 meses, tivemos uma percentagem de 31,7%. A assistência veterinária, 37,6%. Então, quer dizer que as pessoas não corriam atrás da assistência veterinária, não iam atrás de uma solução veterinária. E dizer ainda que essa cultura de buscar o técnico veterinário nesses últimos anos cresceu bastante, né, em relação aos anos passados. Agora há mais gente à procura
dos veterinários. Mas agora, resta saber se realmente vão, por cumprir só o calendário de vacinação e desparasitação, ou se realmente conhecem o perigo se não vacinar ou não desparasitarem seus cães. Esta é a dúvida, se realmente conhecem quais são as causas, porque muitas das vezes o pessoal vai buscar um médico veterinário, vai atrás do médico veterinário porque tem mais medo da parvovirose. Então, vão cumprindo com as vacinas. Agora, quanto à desparasitação, acredito que muitos não fazem. Essa é, por exemplo, a minha dúvida. Acredito que muitos não fazem. Simplesmente, ou fazem a desparasitação porque o veterinário vai pedir para desparasitar. Mas agora, porque conhecendo as desvantagens de não desparasitar, acredito que poucos têm essa informação. Sabem mais que se não vacinar, o cão possivelmente vai morrer. Mas se não desparasitar, pode continuar na mesma. Depois, uma das mais importantes também é a convivência das crianças com cachorros em locais onde a maioria dos cães defecam. Tivemos uma percentagem de 22,3%, em que afirmaram que tinham conhecimento da convivência das crianças com os cães e onde os cães defecam, as crianças também aí brincavam. O hábito de lavar as mãos antes da refeição, tivemos uma percentagem bastante alta, agora se é real ou não, isso não sabemos, mas tivemos uma percentagem bastante alta, que é de 91,7%, e que é super, super, super bom. E agora, com esta situação pandêmica que vivemos, ou que estamos a viver, acredito que este hábito subiu ainda mais. Agora, para nós, o que foi que nos chamou mesmo muita atenção, e aqui metemos a vermelho, é que se as pessoas já ouviram falar sobre a Toxocara canis, simplesmente obtivemos 6 pessoas que disseram que já ouviram falar. Não sabiam nos dizer perfeitamente as causas, as consequências, mas já disseram que ouviram falar, que correspondia a 7,1%, que é uma situação muito baixa, porque a maioria não sabia o que era de longe esse Toxocara canis, o que faz, o que não faz. Então, aí é quando nos debatemos que as entidades responsáveis para a divulgação disso têm muito trabalho para fazer. Temos muito trabalho para fazer, temos que divulgar bastante os riscos das zoonoses negligenciadas, porque digamos que os cães têm sido um grande membro da família e também têm sido grandes portadores de várias doenças. Então é importante que haja esse trabalho. Essa é uma zoonose, digamos, é uma enfermidade de grande importância de saúde pública e não deve ser negligenciada. Devemos trabalhar muito sobre esse aspecto. Essa percentagem de 7,1 chamou-nos muito a atenção. Não sei se nesses últimos anos há mais pessoas que tiveram contato ou há mais gente que desenvolveu o seu saber e conhece mais sobre a Toxocara hoje em dia. Claro que, se calhar, isso será um trabalho a fazer pelas entidades, digamos, pode ser o Instituto de Investigação Veterinária, o ISV, mas é importante termos estes dados de qual a percentagem de conhecimento sobre a doença e os hábitos que as pessoas têm em desparasitar os cães, e também conhecer a prevalência desta zoonose a nível do país. É muito importante que isto aconteça. Deste modo, concluímos que
Desta maneira, concluímos que a população canina da área urbana da Cidade Baixa está infectada por 3 gêneros de mitos, nesse caso, o Toxocara canis, Ancylostoma e Vipridum caninum. E também dizer que o ambiente encontra-se infectado. Sim. Pode continuar, é alguém Ok. que teve o som ativo. Pode continuar, Ok. doutor. Exato. Dizer que o ambiente urbano desta possa estar altamente contaminado por formas de vida livre de parasitas, especialmente o Toxocara canis e Ancylostoma. Conforme vimos, de forma livre, o parasita pode viver até 25 anos. Quer dizer, do momento que nós fizemos a colheita da amostra, e até o momento ainda não passou 25 anos. Se lá tem parasita, quer dizer que ainda está. E a percentagem da população canina nesses últimos anos aumentou bastante. E também vimos agora muitos cães de forma livre, sem proprietários, pela rua. Então, quer dizer que acreditamos que esta infestação de forma livre do ovo de palha de Toxocara canis no ambiente, nesses últimos anos, aumentou bastante. E a falta de conhecimento também desta população também sobre o Toxocara canis e o perigo pela saúde e a sua contaminação também foi também chamou-nos nesse caso, né, a atenção. Definimos que não há conhecimento do perigo desta zoonose e não há controle desta, então é um grande fator de risco para a aquisição do quadro clínico da larva migrum visceral. Quer dizer que volto aqui a dizer que é muito importante que trabalhemos todos juntos de maneira a divulgar mais a importância do Toxocara canis, ou a importância desta zoonose ou das demais zoonoses convivem conosco diariamente, estão aqui em casa, na rua, e se nós não nos cuidarmos, não cuidarmos dos nossos animais, então o perigo está mesmo à espreita. De concreto, a experiência que tínhamos, nesse caso, sobre esta nossa matéria que trabalhamos em 2010, a experiência que nós tínhamos a transmitir ou a partilhar, não é? É esta, e acreditamos que também alguns colegas estão a dar continuidade deste projeto, dessa matéria, visto que depois digamos, nós trabalhamos em 2011, trabalhamos em 2010, apresentamos em 2011, tivemos algumas contribuições em divulgar a importância desta zoonose, mas de lá para cá também ficamos um pouco parados, não por vontade própria, mas por mudança digamos, nesse caso, na carreira, na especialidade. Então, mais a contribuição que nós fizemos, os dados que nós deixamos está aí. E esperamos que os demais colegas possam dar continuidade e, junto pela experiência que adquirimos aí e que ainda temos, consigamos informar e consigamos transmitir às pessoas a importância desta zoonose. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Kiala, pela apresentação deste trabalho.
realmente é muito interessante e ainda muito atual. E o doutor Moisés já está com a mão no ar, pode colocar a sua questão, doutor Moisés. Doutora, apenas agradecer a apresentação, estava com algumas palmazinhas. Mas já agora, desculpe lá, vou ficar com a câmera desligada, mas tenho aqui mais que pergunta, é uma contribuição só. Em função do que o doutor Kiala estava a apresentar, nós temos um perigo eminente se essa larva pode ficar 25 anos. Então, eu diria mesmo que nós não devíamos ir aos parques. Nós não temos costumes de recolher fezes dos animais, não há nenhuma legislação que obriga os proprietários de animais a recolha obrigatória das fezes dos animais que são controlados, e também temos animais dispersos. E também há relatos de que essa larva, para além de afetar bastante o fígado, que é o órgão, as vísceras, sobretudo o fígado, também aumenta a produção de imunoglobulina Z, então podia ter uma associação muito direta com os quadros asmáticos em pacientes humanos. E à medida que os humanos se infectam com essas larvas, a probabilidade de que os animais tenham ainda mais esse problema é maior. Então, nós temos um perigo eminente que todos devíamos nos engajar a entender melhor isso e tratar de resolvermos os problemas de animais vadios e legislar um pouco sobre a propriedade dos animais. Essa é a contribuição que eu queria dar e agradecer a exposição do Dr. Kiala. O doutor Justo Santos também está com a mão no ar. Acho que pode colocar a sua questão. Oi? Oi? Não estamos a ouvir, estamos a estar com muito ruído. Já está com muito ruído, ainda estava com mais ruído do que o doutor Kiala há bocado. Exato. Agora o doutor Justo tirou o som. Veja se consegue estar num sítio mais calmo, sem ruído. Sim, entretanto, também aproveito para dar aqui os meus comentários. Realmente, a realidade é essa, as pessoas também, eu falo por mim, que quando os meus clientes na clínica que vêm, é só para vacinar, e eu sim, mas para vacinar e a desparasitação. Depois a desparasitação, a gente faz em casa, tá bem, mas tem que fazer, dizemos os parasitas são importantes, podem ser passados para nós, são zoonoses, e por vezes até conseguimos que quando as pessoas vão vacinar, vão desparasitar. O que nós vemos é que a pessoa, quando entra nos animais, que é a vacinação anual, vemos que o animal não é desparasitado desde o ano passado, e normalmente o que nós estamos a fazer é aconselhar de 3 em 3 meses, as desparasitações de 3 em 3, porque quando fazíamos 4 em 4, ou de 5, ou de 6, havia pessoas que se queixavam com os animais, que viam parasitas nas fezes, e então nós passamos, e está limitado, fazemos de 3 em 3 meses. Eu posso já falar ou entrei, pode sim, estava senhora, com problemas de comunicação? Pode falar. Doutor Justo, pode fazer a sua pergunta. Pode colocar a sua pergunta. Já conseguem me ouvir? Desculpa. Sim, pode falar. Pode colocar a sua pergunta. Pode falar. Na verdade, não é muito uma pergunta, é uma contribuição breve relativa à apresentação do nosso caro doutor Kiala Sebastino. É sobre a necessidade de levarmos essa abordagem no plano nacional e interdisciplinar. Digo eu, por causa
da separação que existe muito grande, da interface muito grande que existe entre a medicina humana e a medicina veterinária. E aqui temos um problema grave de saúde pública relativamente às zoonoses parasitárias negligenciadas. E eu agradecia que a direção deste evento, e que agradeço desde já, tanto a iniciativa e a convidando os colegas, os diferentes colegas com matérias distintas, para levarmos essa abordagem um pouco mais interdisciplinar e intersetorial, de formas a unificarmos forças. De acordo com o Dr. Moisés, que falou um vazio legislativo relativamente à manipulação de amostras e à questão da sanidade ambiental. Tanto agradecer, e a minha contribuição é levarmos essa discussão um pouco mais intersetorial e um pouco mais nacional para abordarmos esse problema, porque esse é um problema grave que precisamos mesmo, tanto nós como veterinários, quanto aqueles que são médicos humanos, nos unirmos para uma só saúde e levarmos essa abordagem um pouco mais séria. Obrigado. Doutor Kiala, quer fazer algum comentário? Aos comentários? Sim, é que eu tive alguns momentos principalmente a exposição do Dr. Justo, não percebi perfeitamente, porque tive momentos de cortes de rede. Mas ouvi que a parte que eu pude apanhar que dizia que há necessidade urgente de haver uma simbiose entre a medicina veterinária e a medicina humana, que isso é bastante bom e é importante. E também devido, digamos assim, devido ao quadro clínico, não é? Muitas das vezes podemos confundir a patologia que apresenta o paciente. Podemos fazer um mau diagnóstico, enquanto na realidade, se houvesse uma simbiose e houvesse trabalho em conjunto, poderíamos fazer de facto um diagnóstico bom e verdadeiro. Conforme disse o Dr. Moisés também muito bem, essa falta de legislação, não é? Digamos assim, uma falta de legislação para esse tipo de situações, também tem sido um fator muito importante para a disseminação da doença. Só para dar um exemplo, quando dizemos que é importante que há uma simbiose, devemos trabalhar em conjunto com a saúde humana, devemos unificar a saúde. No âmbito mesmo não toxocara carne, mas de toxocara, não de lava migra visceral, mas lava migra cutânea, que é causada pelo ancilostoma, nesse caso, também uma das zoonoses negligenciadas. Muitas das vezes o quadro clínico é confundido com reações alérgicas. Muitas das vezes eu confundo com reações alérgicas, e aí vão dando ao paciente muitos antihistamínicos, e na realidade, quando ir ao fundo já é um pouco tarde. Então, a importância de trabalharmos em conjunto com a saúde humana e fazermos um trabalho mesmo profundo sobre estas zoonoses. Infelizmente, estão no quadro negligenciados, mas que causam danos muito graves, muito graves. Então, mais ou menos isso. É importante trabalharmos, e acredito que a ordem é o parceiro, é um grande parceiro na luta da unificação desta, digamos, de uma só saúde. Agora que se fala tanto de uma só saúde, é isso o principal,
E é uma realidade. Exato. Há aqui no chat o doutor Eduardo, que gostaria de parabenizar, todos estão a parabenizá-lo, claro, a mandar os parabéns, e pedir, por favor, se pode enviar a apresentação. Isso aí deixa ao seu critério. Intervet Exato. está aqui. Também tem acesso ao bate-papo, portanto... Sim, isso era essencial, penso eu, e já que ninguém está a fazer perguntas, vou continuar com os meus comentários. Era essencial Exato. haver uma ligação e um trabalho conjunto com a saúde humana, porque isto, como numa só saúde, não há uma saúde humana, uma saúde animal, é uma saúde global. E enquanto não se propuserem a isso, enquanto não se realizar esse propósito, continuamos nisto. E o que é essencial também é a divulgação, muita divulgação, não só, falamos todos do Covid, mas o Covid já está a passar, ninguém já liga ao Covid, então vamos falar de outras coisas que realmente afetam o país, afetam as crianças, afetam os adultos, afetam todos, e seria importante. E na nossa parte, como veterinários, temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é os animais, como é óbvio. E haver também divulgação sobre os parasitas, sobre... normalmente nós falamos sobre parasitas, eu também falo por mim, falamos dos parasitas, não falamos também o que é que podem provocar, o que é que podem originar na pessoa. Se calhar começarmos a pôr imagens e a pôr folhetos sobre imagens, as pessoas ficam mais sensibilizadas e para a desparasitação. Mas há outras pessoas, há realmente os cães da rua, e há as pessoas que têm os cães como a gente chama, semi-domiciliados, ou seja, têm dono, mas andam o dia todo na rua e depois voltam para casa. Esses também são potenciais fontes de contágio destes parasitas. Agora vou-me calar porque o doutor Eduardo está com a mão no ar. Pode falar, doutor Eduardo. Muito bom dia. Está a ouvir? Sim, pode falar. Eu queria só fazer aqui em jeito de subsídio relativamente às entidades morbosas que afetam os animais, tanto de companhia como de produção, e que podem constituir, de facto, uma ameaça para a saúde humana. Naquilo que corresponde à medicina veterinária, nós, médicos veterinários, portanto, temos que nos reencontrar. Eu digo isso porque eu tenho na MIB um centro, um consultório veterinário, autorizado pela Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, e que, portanto, temos tido na clínica várias incidências, doenças diagnosticadas por nós. E nós criamos o nosso banco de dados. A quem reportamos essas doenças? Tem que haver, portanto, aqui uma comunicação institucional entre as clínicas veterinárias, não é? E também a que é a Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, ou através dos departamentos provinciais de veterinária, para a gente dar a conhecer também o que a gente faz. Ok? Portanto, este é um exemplo que eu estou a dar. Mas, como este, portanto, podemos ter vários exemplos. Então, nós temos que nos reencontrar primeiro, nos organizarmos devidamente para partirmos para o conceito de uma só saúde. Portanto, ir buscar a nossa credibilidade perante, portanto, a sociedade municipal, sociedade provincial e nacional, para, portanto, haver esse acasalamento entre, portanto, a saúde humana e a saúde animal. Portanto, eu acho que ainda estamos um pouco desencontrados, até em termos institucionais, em termos de legislação, porque há muito trabalho
são feitos, portanto, de forma, digo, individual, não é? E pessoas que têm muita vontade de trabalhar, mas gostavam que os trabalhos fossem mais divulgados, até em termos nacionais, passando pela ordem, e a ordem fazer chegar, portanto, às instituições de direito para que o médico veterinário fosse visto numa outra perspectiva. Portanto, esse é o meu comentário, essa é a minha contribuição. Muito obrigado e, uma vez mais, parabenizar aqui o Dr. Kiala por este facto, mas eu não entrei um bocadinho tarde e também não ouvia muito bem, por isso que eu pedi por favor, se pode me enviar ao trabalho no meu e-mail que deixei aí. Muito obrigado, estamos juntos. Ok, obrigado. Estamos todos a refletir as palavras e eu acho que o Dr. Eduardo tem bastante razão, que deveria haver uma coisa, algo que eu noto desde que estou cá, que não há protocolos, por exemplo, há aquelas doenças de declaração obrigatória, e essas doenças de declaração obrigatória deveriam ser declaração obrigatória. Tanto, por exemplo, estamos a falar a raiva, estes também podiam ser uma doença de declaração obrigatória, não sei se está na lista ou não está, mas, por exemplo, temos um cão suspeito de raiva, nós não sabemos como fazer ou como declarar aquele cão que tem aquela doença, ou neste caso, imagina, o Toxocaria canis, que provoca estas doenças em humanos, também devia ser de declaração obrigatória, e deveria haver algo tipo protocolos estabelecidos pelos organismos oficiais e que as clínicas ou qualquer outra instituição tivesse acesso e já sabia o que fazer. Está-me a aparecer um suspeito ou fiz análises de fezes e deu-me Toxocaria canis. Eu imediatamente vou declarar aos serviços oficiais de que tenho cães com esta doença ou com esta patologia. Isso deveria ser feito, e isso é que é uma só saúde. E pronto, ainda temos muito caminho a percorrer e acredito que poderemos chegar lá, mas ainda há realmente muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Mais alguém? Tens aqui algumas... o doutor António da Silva está aqui a fazer um comentário. Vemos aqui que temos muito trabalho, IV, ISV, faculdade, departamentos profissionais de saúde pública, para fazermos trabalhos conjuntos tendo em conta a temática. Lamentemos a ausência de alguns dos representantes destas instituições nestes encontros, pois seria bastante útil. O Dr. Eduardo quer falar mais alguma pergunta? Quer comentar mais alguma coisa? Pode falar. Eu só queria perguntar, perdão, eu recebi cá no meu consultório a semana passada a doutora Peleteiro e mais um doutor, agora esqueci o nome dele, que vieram cá fazer um trabalho para lá uma ONG, Médicos Sem Fronteira. A doutora Conceição e o doutor Darjan. Correto. E, portanto, falaram também sobre aquele projeto que nós tínhamos com relação ao registro de animais. Lembra-se? Lembra-se deste projeto que tem a ordem sobre eu lembro-me que ele está quase a sair. Eu lembro-me perfeitamente dele. Não, ele vai andar. Estamos só... Está a haver uns problemas informáticos, só apenas isso. E uns atrasos. Mas vai aparecer. Está quase aí. Eu não sei. Até em que medida isso nos poderá ajudar. Não sei até em que medida. Alô? Sim. Não sei estamos a ouvir. Por aí também, para além do registro de animais, poderíamos buscar uma janela para esses casos dessas doenças que aparecem nas clínicas veterinárias. Tanto, para além do registro a ser feito, né, através deste programa, e se calhar
abrir uma janela dentro desse programa para a gente também poder começar casos notificados aí. Não sei se... Mas nesse programa há uma janela que dá observações. Dá para Ok. vai dar para colocarmos as vacinas, as esterilizações, está castrado, não está, e uma janela de observações. Portanto, acredito que será possível. Aí podemos- Neste momento ele não vai ser obrigatório, não é obrigatório, só o Estado é que pode declarar obrigatório, mas depois de ser declarado obrigatório acho que vai ser bastante útil e temos que começar por algum sítio, por isso é que vamos começar agora, não sendo obrigatório, é só voluntário, as pessoas quererem colocar o animal identificar o animal e colocar na base de dados, mas acredito que no futuro vai nos ajudarem muito. Já é obrigatório. Sim. Já é obrigatório. E em Portugal, em Angola não, em Portugal sim, na Europa. Agora aqui não é obrigatório. É obrigatório. Não há legislação. Fala sobre isso. O quê? Diga. Não percebi. Houve cortes. Lei 4, depois posso me enviar. Fala sobre essa obrigatoriedade. Também... então pode-me enviar. Vou enviar depois. Nós temos também, a nível das administrações municipais, também existe uma lei que fala também sobre a obrigatoriedade. É o registro dos animais, o registro dos animais nas entidades oficiais. E isso já é obrigatório há muitos anos, embora não o façam. Agora, isto é identificação e registro de uma base de dados. Isso aí é que ainda não está uma lei específica para isso. Mas... a lacuna da lei, para entrar por aí. Exatamente. Deixa muito a lei e o espírito da lei. Mas, de qualquer maneira, neste caso concreto que estamos a falar, seria um outro tipo de registro, seria o de declaração obrigatória. Eu acho que isso é que falta para informar as autoridades de que está a haver um surto disto ou um surto daquilo, ou naquela área estão a haver muitos animais com Toxocara canis, logo aí poderá haver mais casos de larva migrans visceral ou cutânea nas pessoas. Portanto, logo aí dá para estabelecer comparação depois. É isso, doutor Kiala, não é? Exato, é isto mesmo. Exatamente, pronto. Nós agora estamos só a falar e o doutor Kiala não está. Exato, mas é mesmo isto. É mesmo isso, não é? Exato. Não sei se mais alguém quer pôr alguma pergunta ao doutor sobre o trabalho ou outra participação qualquer. Acho que ninguém quer... Acho que ninguém quer mais, não tem pergunta nenhuma. Ok, só para dizer que okay. só para dizer que vejo aí a doutora Madalena, e quando fizemos esse trabalho, trabalhei junto com a doutora Madalena. Ok. Exato. Trabalhei junto com a doutora Madalena e foi ela a tutora para o sucesso. De tudo. Ela entrou e saiu, ela agora já não está aqui, não estou a vê-la. Exato, sim, mas digo que foi ela praticamente, foi ela a tutora para o sucesso deste trabalho na altura, quando o fizemos em 2011, nesse caso. Ok. Ela já também deu uma palestra sobre zoonoses. Também já deu uma palestra sobre zoonoses. Doutor Kiala, só tenho que... Sim. Sim, eu dizia que acredito que agora devemos já criar condições de... Os anos vão passando, as tecnologias vão mudando, então acredito que se calhar, quer dizer, condições há, falta é vontade nesse caso, como a ciência está muito envolvida com a política, então vamos dizer que falta de vontade política para podermos fazer o diagnóstico dessas zoonoses, já não mais por termos assim, digamos,
técnicas não muito... Técnicas superficiais. Acho que podemos partir agora por técnicas mais profundas, ELISA, PCR. Então, se haver uma grande vontade política, isso será possível. Será possível. E até pode-se utilizar os finalistas para trabalhos de fim de curso e tudo, para serem eles a fazer escolhas, fazerem praticamente muito trabalho e depois alguma ajuda, alguma ajuda para depois fazer os testes, as análises e daria sempre um bom trabalho. Acho que às vezes pode-se aproveitar o trabalho deles, os finalistas querem um tema e é um tema sempre interessante. Sei lá, quem sabe. É isso. Nós aqui no IVA temos a secção de Biologia Molecular, digamos assim, fundada pela doutora Cleonice Costa. Que também estava aqui, ainda está cá. Exato. Ainda está aqui. E, digamos assim, eu como técnico aqui, acredito se haver vontade, então podemos partir e dar melhores detalhes e mais garantia e fornecer dados claros do quão importante é a necessidade de legislar certas zoonoses, ou se não todas, por causa da gravidade da saúde pública. Exatamente. Exato. Olha, doutor Chiala, só tenho que lhe agradecer imenso a sua disponibilidade em partilhar este trabalho e os seus conhecimentos. Agradeço imenso e claro, está convidado a fazer outras palestras pelo CANVAC e agora depois também estamos a aproximar-nos do nosso congresso, que também vai ser online. Eu depois vou mandar um convite para todos. Já mandei um convite, mas agora mais oficializado, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Doutora Cleonice, que foi mencionada e que está aqui, não quer comentar nada. Pela primeira vez não comenta nada. Não sei se ela está... Doutora Cleonice? Aí está ela. Olá, não estamos a ouvi-la. Já sei que tem o microfone ligado, mas não estamos a ouvi-la. Alô? Agora. Alô? Acho que não. Ela está com o microfone ligado, mas acho que não. Caiu. Pronto. Agora, doutora Cleonice, como está? Acho que não está a conseguir. Aí a sua net não está nada boa. É o frio de Benguela. É o frio de Benguela. Só aqui em Luanda é que está calor. Só aqui em Luanda é que está calor. Eu ouço assim de vez em quando. Alô? Não, acho que a doutora Cleonice não vai conseguir falar. Pronto, de qualquer maneira, se não havendo mais comentários nem perguntas, vou dar então encerrada a sessão da palestra do Dr. Chiala. Dr. Chiala, mais uma vez, os meus parabéns pela apresentação desta palestra e meu obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Tá bom? Última hipótese. Mais algum comentário? Eu dou muitas hipóteses. Mais algum comentário? Então, adeusinho, até à próxima. Para a próxima semana vamos ter outra palestra. Eu vou agora, de imediato, enviar o póster. Vai ser de pequenos animais. E pronto, espero que... É um tema extremamente interessante, que é a reprodução. E a doutora Cleonice diz que está com problemas no som. Mas está aqui um comentário, espera aí. Ainda penso que a pesquisa de ovos e parasitas pelos métodos convencionais é o melhor.
Pronto, é o comentário dela. Eu estou a ouvir a minha voz assim. Ok. Pronto, então, a doutora Cleonice, realmente não conseguimos ouvi-la, mesmo. Mas já percebemos então que, portanto, se se utilizar os métodos convencionais, então ainda é mais fácil fazer essas análises. E então os Exato. estudantes ainda poderão mais facilmente fazer essas amostras e fazer esse trabalho. Nem é preciso grandes custos, não é? Exato. É só preciso alguns líquidos e o microscópio e o resto também, mais ou menos, não é? Exato. Pronto, então... Quando fizemos isso, só foi 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar para fazer a solução e exatamente, também se pode utilizar isso, exatamente. Exato. É tão simples como isso e ver o microscópio, não é? Exato, sim. Nada que não possa fazer facilmente, portanto é só depois fazer as recolhas, até podem ir de casa a casa epá, há muita maneira de fazer as coisas e acho que esse trabalho poderia ser muito bem complementado com um maior número de amostras. Exato. E poderia ser complementado facilmente. Pronto, quem sabe que a própria faculdade também pode sugerir aos finalistas que possam fazer este tipo de trabalho, que é simples, barato e dá muitos resultados. É isso. Acho que sim. Ok, agora acho que é desta. Adeus a todos, muito obrigada a todos pela vossa presença e pela participação do Dr. Kiala, e vou dar então como encerrada a sessão. Tá bom? Adeusinho a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Adeus.